Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. Come and do what you do. We are here. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. 'Cause we need you. We need you. Bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe, and yes, we can see that wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do you move. Heaven is coming. This is a move. This is a move. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. This is a move. This is a move. This is a move. This is a Oh, I can feel redemption on the way. E eu chuto que a grande diferença de uma pessoa para outra é o que ela faz com essa terceira 8 horas por dia. 8 horas por dia você dorme, beleza, todo mundo dorme 8 horas por dia, alguns 6 horas. Outras pessoas trabalham 8 horas por dia, legal, então você produz 8 horas por dia. Só que a chave é o que você faz com as 8 horas que sobram no teu dia. 16 horas por dia você está ocupado, mas todos nós temos em torno de 8 horas ociosas por dia. Dessas 8 horas, o que você faz com ela? Calma, mas eu não tenho tempo para fazer exercício. Tem sim. Calma, mas eu não tenho tempo para escrever livro. Tem sim. Calma, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Tem sim. Tudo que você prioriza é o que você valoriza. E a questão é, o que você valoriza, você prioriza. Então, priorize mais, que você valorize mais algumas coisas, que você vai com certeza priorizar muito mais. A média das pessoas hoje no celular já passa de 2 horas e meia ao dia. 2 horas e meia por dia. 2 horas e meia é muito tempo que a gente passa no celular. E a gente devia talvez passar 2 horas e meia por dia pensando, 2 horas e meia por dia meditando, refletindo, 2 horas e meia construindo novos pensamentos, novos caminhos neurais, 2 horas e meia por dia. A gente deveria investir provavelmente nas pequenas ações que constituem o hábito. Ontem o Chris Mendes ele falou que hábitos são pequenas ações realizadas repetidas vezes. Às vezes a gente quer ter um grande hábito, não, eu queria ter um corpo perfeito, queria ter uma família perfeita, mas a questão é que a gente precisa entender que a soma das pequenas ações é que determinam o nosso fator de sucesso. E ontem eu conversava com uma amiga minha muito querida, e ela um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de uma pequena crise sobre o ano que vem, né? Não sei se você está nesse momento, mas desse momento para frente é um momento de crise, onde você
se dá conta de que algumas realizações tuas você não alcançou, outros planos não deram certos e outros estão lidando com a incerteza, do futuro, não sabe o que vai ser da empresa, não sabe o que vai ser da igreja, não sabe o que vai ser da cidade que está morando ou do voo que está marcado para outro país e não está liberando a fronteira. Enfim, eu sei que de alguma maneira ou outra nós estamos em um momento de transição de um ano para o outro, começou já, né? Eu já coloquei a árvore de Natal, o pinheirinho de Natal já chegou aqui em casa. Isso significa que a gente começa a ficar um pouco afoito com o que vem pela frente, né? Aquele que começou um curso está terminando, aquele que terminou o ensino médio está se preparando para o vestibular, aquele que saiu da faculdade está se preparando para o desemprego, não, brincadeira, está se preparando para o mercado de trabalho. E o fato é que muitas pessoas têm expectativas para 2021 e no meio disso bate uma ansiedade, no meio disso bate às vezes até um desespero, porque você não acredita no que pode acontecer para o próximo ano. E aí eu falava com essa amiga e eu dizia o seguinte: você já percebeu que quando um navio ou quando um avião ele vai entrar num cruzeiro, onde ele vai atravessar um oceano, ele é cheio de protocolos, né? Você não entra num navio ou num avião e fala assim, viu, fecha a porta que a gente está saindo. Você não chega assim no cockpit do avião, aperta o botão, a porta fecha, você vai dando a ré e aí no meio da ré você já sai já beirando a pista. Não. É uma soma de protocolos. Protocolo para entrar, protocolo para sentar, protocolo para acomodar as malas, protocolo para equipar o avião com provisão, protocolo para você dar ré, que você tem que ver o cara, né, mandando vir para frente ou mandando ir para trás, protocolo para você alinhar na pista, protocolo para você ter um comando para você levantar voo. E eu creio que a vida também é assim, né? Existem algumas decisões na vida que a gente precisa focar no protocolo. Você precisa focar na tarefa que você precisa fazer aqui hoje para garantir que daqui 3 meses você está em cruzeiro, para garantir que daqui 1 mês você já está com o trem de pouso no ar, entendeu? Então eu quero incentivar vocês que talvez começaram a sentir os rumores da virada de ano, os rumores das crises que podem te afligir e dizer, ei, foca de novo, foca no protocolo, né? Faça o que tem que ser feito hoje na etapa que você está, né? Não tente sair correndo, não tente sair dizendo, não, vou fechar minha empresa, eu vou mudar de igreja, eu vou me mandar do país, eu vou para outra cidade. Não, calma. Você precisa entender que parte do processo você está. E a partir disso, entenda que Deus é o maior interessado no seu futuro. E eu quero profetizar e declarar que o seu futuro é brilhante. Não deixe mentiras roubarem essa verdade sobre você. O seu futuro é brilhante. Por que é brilhante, Cal? Porque a Bíblia diz que o fim é melhor que o começo. Então eu creio que nós fomos desenhados para começar de um jeito e terminar ainda melhor de outro jeito. A questão é que Deus ele fala, assim como os céus são tão altos quanto tão longe da terra, tão distante quanto o céu é da terra, tão distantes são os meus pensamentos dos seus pensamentos. Existe uma dimensão muito extrema dos pensamentos que Deus tem a nosso respeito para os pensamentos que nós temos sobre nós mesmos. E eu quero te incentivar a você crer mais nos pensamentos do Senhor do que nos pensamentos que são teus. Os pensamentos teus, eles são terrenos. Os pensamentos teus, eles são baseados naquilo que se vê. Os pensamentos teus são baseados naquilo que é óbvio. Mas os pensamentos de Deus são baseados na eternidade. Os pensamentos de Deus são baseados no teu último dia de vida. Os pensamentos de Deus são baseados no contexto que acontece paralelamente à sua vida. Existem muitas coisas acontecendo paralelo a você.
Por isso algumas coisas não podem acontecer na sua vida porque não aconteceram ainda no mundo paralelo ao seu. Outras coisas estão aguardando acontecer na sua vida para isso acontecer no mundo paralelo, né? Existe um contexto, você não vive sozinho, você vive dentro de uma coletividade, você vive dentro de uma cidade, você vive no mínimo dentro de uma família, você vive no mínimo dentro de uma empresa, dentro de um bairro. E quando acontece em você, precisa acontecer simultaneamente no contexto que você vive. Então entenda, algumas coisas não aconteceram ainda na sua vida, não é por causa de você, é porque ainda não é hora de você viver aquilo baseado no contexto que você vive. Então creia no teu futuro, não deixe nenhuma sombra de ansiedade, não deixe a incredulidade, a dúvida entrar no seu coração, jamais. Mas tenha uma certeza, teu futuro é brilhante, Deus é o maior interessado no seu futuro, descansa nele, descansa nele. E assim como esse avião, assim como esse navio ao partir depende de muitos protocolos, eu quero declarar para você, seja fiel no protocolo, seja fiel em pequenas ações que você precisa fazer hoje para que você garanta um cruzeiro muito bem sucedido. Então, hoje eu estou aqui, sejam bem-vindos meus amigos de perto e de longe. Vi aqui que o Bruno do Canadá entrou, o Sérgio Ponce, meu irmão, entrou. Sérgio, estou esperando novamente aqui mais uma devocional nossa juntos. O Dutra, lá do Rio Grande do Sul, aqui eu estou com o Mário, o Brad lá de Indaiatuba. Enfim, muitas pessoas queridas aqui, como sempre, ao redor dessa mesa, dessa coletividade, dessa comunidade online. E com vocês agora, quero chamar aqui meu irmão Solânia, falando diretamente, se eu não me engano, de Alphaville, São Paulo. Lucas tem se dedicado aqui a ser uma voz na internet. Fala, meu irmão, bom dia. Ô, Cal, bom dia, irmão. Tudo bem? Paz de Cristo, meu irmão. Tudo bem? Paz, tudo bem. Deus. Bom ter você mais uma vez aqui, cara. Obrigado. Prazer é meu, Cal. Sempre meu. Você tá por onde hoje? Cara, eu tô em casa, viu, Cal? Cara, provável que eu tô com Covid, mano. Saindo daqui eu vou pro hospital. Como assim, irmão? Sério. Eu fiquei mal esses dias passados. Aí senti uma pressão na cabeça, assim, absurda, né? O pessoal falou que dá muita pressão, assim, senti uma pressão na cabeça absurda. Treinando, assim, parei, fiquei no chão, falei, nossa, que isso? Aí, dor no corpo no outro dia e tal. Mas aí já passou. Só tô sem sentir o cheiro e o gosto de nada, Cal. Sem sentir o cheiro e o gosto de nada. Mas estão vencendo. Vai passar. Meu pai também tá bem mal. Meu pai tá bem mal mesmo. Tá desde anteontem. Ele tá bem ruim. Ele já tem idade, né? 60 anos. Então, nós vamos junto. Parceria no hospital já. Amém. Vamos orar ainda antes de você sair aí depois, tá bom? Amém. Então, pessoal, esse é o Lucas Ucholânia. 28 anos já? 29? 29. Tô chegando 29. na idade de Cristo ali, começar o ministério. Está nos últimos meses de solteiro dele. Ele não sei porquê, mas vive vindo aqui para Balneário Camboriú. O coração dele está por aqui já. E mais uma vez é uma honra poder estar sendo ministrado por você, pela palavra de Deus através da tua vida. O Lucas é estudante de teologia, mestrando em teologia, e um cara que desde o primeiro dia que conheci ele, respeito muito a piedade e a sede que ele tem pela palavra, o respeito que ele tem pela palavra. Filho de crente, cresceu nesse ambiente do cristianismo, e com certeza ele tem sido um dos caras que tem buscado o novo para uma nova geração. Tem buscado algo fresco para o próximo tempo, né? E nós temos esse encargo de tornar a palavra fresca, né? A palavra é a mesma eternamente, já era, é e será, mas com certeza nós precisamos viver ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha, né? E nós nos dedicamos nesse tempo novo, né? Tempo novo digital, tempo novo de pensar a igreja, tempo novo de criar aquilo que é para esse tempo, né? Cada fase da história tem um novo tempo na história,
E com certeza você é um builder, você é um idealizador da maneira criativa de a gente proclamar um evangelho criativo para esse tempo. Então, com vocês, Bíblia na Mesa com Lucas Ucholani. Valeu, Cal. Cal, agradecendo você, irmão, novamente. Eu sempre falo e não canso de falar isso aí. Você é uma inspiração para todos, né? O pessoal que te acompanha aí. Não tenho dúvida que se você coloca todo dia, 100 pessoas, 80, se fosse uma, é porque você tem sido relevante, né? Porque ninguém para 11 horas no meio do dia para, tô sem fazer nada. Eu acho que não é o caso, principalmente ao que nós estamos vivendo, né? Então, glória a Deus por isso, Cal. Irmão, e eu tava pensando, eu tenho meditado muito, Cal, sobre tudo que tem acontecendo esse ano, né? Tem acontecido, e você tá falando em 2021, e eu tava aqui pensando, Cal, nós estamos no fim dos tempos, irmão. Estamos no fim dos tempos. Você olha perante a Bíblia, tudo que vem acontecendo é o princípio, mas é o princípio do fim. E eu estava notando, Cal, hoje em dia, as pessoas, nós, às vezes, temos muita falta de temor, eu acho, sabe, com Deus. Eu estou no plano de leitura com o pessoal da Bíblia agora, e a gente vê que quando você lê a Bíblia, Deus não mudou, cara. Deus sempre falou assim, olha, eu escolhi vocês para viver em santidade. Deus escolheu o povo de Israel para viver em santidade, para viver em temor. E às vezes eu olho assim e falo assim, cara, o pessoal está se perdendo. Em 1 Samuel 3, capítulo 1... Não, 1 Samuel capítulo 3, isso. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, está escrito o seguinte, olha... E naqueles dias, a palavra de Deus era rara. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, está escrito, naqueles tempos, né, de Samuel, dos filhos dele, a palavra de Deus era rara. E aonde a palavra de Deus é rara, a presença dele também é. Onde a palavra de Deus é rara, a presença dele também vai ser. E por que eu estou falando isso, Carl? Porque em muitos lugares a gente ouve, às vezes, e é muito difícil você ver alguém falando da Bíblia como ela deve ser falada. Da Bíblia como ela deve ser falada. Então, se a Bíblia ela é fragmentada e ela não é falada como ela tem que ser falada, não tem como você dizer que a presença de Deus está ali. Por que que Deus demorou para julgar os filhos de Eli? Porque a presença dele estava longe. Onde não tem glória, não tem julgamento, calma. Onde a glória de Deus não está, não tem julgamento. Nossa, mas eles faziam o que faziam, profanavam no tabernáculo. Mas espera, tempos antes, Deus matou gente só porque pegou porque não era para tocar, porque a glória de Deus estava ali. Agora, onde a glória de Deus não está mais, não tem mais julgamento. Então, às vezes a gente vê pessoas falando em nome de Deus, Cal, sem temor, fazendo um monte de coisa, mas porque Deus permite? É porque a glória dele não está mais lá. E eu fiquei pensando muito sobre isso, eu falei, nossa, porque você vê, é um contraste absurdo. Você vê pessoas que tinham temor e ainda assim Deus matou porque tocou na arca que não era para tocar. Mas espera, os filhos deles lá, Ofni e Finéias, viviam pecando na frente do tabernáculo e nada acontecia. Dentro da casa de Deus, mas o que está acontecendo? É porque onde não tem glória, não tem julgamento. Né? E eu fiquei pensando, Cal, e falo assim, hoje em dia falta muito temor da nossa parte. Falta muito temor. As pessoas tratam Deus, Cal. Você vai ler na Antiga Aliança, você vai ler no Novo Testamento, e a Bíblia fala, olha, não toma o nome do teu Deus em vão. Essas coisas, cara, Deus é soberano, Deus é eterno, onipotente, onipresente, com todos os atributos deles. E a gente pega, Cal, às vezes, e usa Deus numa piada, usa Deus num negócio sujo, sabe? Num negócio sujo. Eu olho assim, e isso tem me dado uma certa ânsia, sabe, Cal? Porque a pessoa usa palavras baixas, piadas medíocres, conversas tolas e coloca o nome de Deus no meio, né? E eu fico imaginando, falo assim, olha, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque duas coisas estão acontecendo. Uma é que a glória de Deus não está ali, porque senão haveria julgamento. E outra é porque a ira dele ainda está sobre, né, não sobre Cristo, mas está contida por causa do sacrifício.
né? Porque tá tendo muita falta de temor. E eu peguei um texto aqui, eu queria falar muito, Cal, de Balaque e Balaão hoje, sabe? Falar do texto de Números. Só que eu tava aqui agora ouvindo você falar e eu falei assim, poxa, eu vou falar desse texto aqui que eu gosto demais de Paulo, que tem muito a ver com temor, assim, sabe? Todo mundo que tá escutando a gente aí, eu queria te dizer, cara, eu olho assim, eu não tenho nada contra o humor, gospel, mas, cara, será que é correto a gente pegar o nome de Deus eterno, todo-poderoso e colocar ele dentro de uma piada, dentro de uma conversinha? Não sei, tem pessoas que vão olhar para mim e falar assim, não, Lucas, isso é religião, isso é religioso e tal. Cara, mas Deus a todo momento, Cal, ele sempre zelou, ele falou assim, olha, não façam tais coisas porque vocês não vão envergonhar vocês. Vocês vão envergonhar o meu nome, porque é o meu nome que vocês carregam. Ele falou para o povo de Israel. Então, hoje, se nós entendemos que no tempo da graça não ficou mais fácil, ficou tudo mais difícil, se assim a gente pode chamar, né, a dispensação. Porque pecado era você cometer, depois de Jesus, pecado é você olhar e desejar. Entende? Ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Não, é porque é graça. Não. Na lei, ai daquele que adultera, vai ser apedrejado. Mas com Jesus, ele falou assim, olha, você olhou e desejou, você adulterou, amigo. Você desejou e cobiçou, você já está errando. Só que a gente está vivendo tempos onde todo mundo perdeu o temor, Cal. Para mim, cara, tá sendo... É o melhor tempo que a gente está vivendo, não é? Estamos próximos do fim, estamos. E por isso que a Bíblia fala, olha, se o Filho do Homem demorasse a voltar, porventura acharia fé na terra se ele não abreviasse os dias, porque parece que a gente vai perdendo a noção das coisas. A gente pega pessoas, isso que eu posso dizer, Cal, que eu admiro muito no que você carrega, irmão, que você trata as coisas de Deus seriamente, irmão. Você sabe da importância que é você ter uma vida em santidade a Deus. Você foi o cara que um dia, na nossa primeira conversa, falou sobre integridade comigo e falou assim, e eu falei assim, cara, isso daí, eu nunca ouvi ninguém falar sobre integridade. O cara falar que é íntegro. Mano, é muito difícil, cara, porque você tem que ter temor, irmão. Se você não tem temor, todo o resto vai se perdendo. Olha isso. A gente ouve, né, cara, hoje todo mundo falando de prosperidade. Muita prosperidade financeira, prosperidade de liberdade de tempo e tal. E é muito bom isso. São ferramentas que nós devemos utilizar. Mas quando você pega a Bíblia, e o Espírito Santo me ministrou isso quando eu estava lendo esses dias, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que Deus fala assim, olha, e Abraão prosperou, e José prosperou, e fulano prosperou, ele não tinha dado nada de bens monetários para a pessoa. Olha o que está escrito, cara. E Abraão ouviu Deus falar, e Abraão obedeceu. E partiu dali e foi para o Monte Moriá sacrificar Isaac. E Deus prosperava a Abraão. Pera. Deus não deu nada para Abraão. Deus não fez nada fisicamente a Abraão. Não deu nada. Mas falou o seguinte, e Abraão prosperava. Prosperidade é você ouvir o que Deus fala e caminhar na direção daquilo que ele falou que você tem que ir. Não é Deus te dar. Porque quando Deus vai tratar de riquezas, ele trata como bênção no Antigo Testamento. Fala assim, Deus abençoou Abraão. E Deus enriqueceu. E tinha Abraão isso e tinha Ló aquilo. Mas prosperidade é bem diferente. Prosperidade é você ouvir o que Deus fala e obedecer. Independente do que aquilo irá lhe custar. Isso é prosperidade. Só que hoje, cara, a gente vai sair daqui e vai aparecer um anúncio para mim e um para você assim, olha, você quer ser próspero financeiramente? O que você vive não é prosperidade. E é um monte de prosperidade, é um monte de propósito, é um monte de coisa, quando na verdade Deus é bem claro. E Abraão prosperou, e José prosperou. José prosperou porque ouviu que Deus mandou ele fazer através dos sonhos de Faraó, e ele cumpriu, e José prosperou. Prosperidade, você que está ouvindo aqui a gente, não é você ter a conta com muito dinheiro, muito recurso, a sua vida está indo tudo bem. Não, prosperidade é você estar trilhando o caminho que Deus falou que você vai trilhar. Essa é a maior prosperidade. Só que hoje, Cal, as pessoas não têm temor. Onde não tem temor, não tem palavra. Onde não tem palavra, não tem presença. Onde não tem presença, não tem destino.
Hum. Então, nem pede para eu repetir isso que eu já não lembro mais. Mas não tem destino. Então, aí as pessoas ficam correndo atrás de um monte de coisa, que ela não sabe nem para que ela quer ter. Porque as pessoas hoje, quando não tem a palavra de Deus, a presença de Deus e o destino, ela quer ter o que ela não pode ter para mostrar para quem ela nem gosta. Não, para que você quer ter isso? Não, eu quero ter porque fulano vai ver só. Tá, mas você nem gosta do fulano, você não fala com fulano há tantos anos. Não, mas eu vou postar e eu sei que ele vai me stalkear e ele vai ver que... Então, entende? Que vida medíocre é essa? Que falta de temor a Deus, porque a pessoa é o tipo de gente que tá na igreja. Opa, voltou. Então, é o tipo de gente, Cal, que eu vejo que está no nosso meio, irmão. Está no nosso meio, está ouvindo tudo que você prega, está ouvindo o que eu falo, está ouvindo o que homens de Deus falam, mas a pessoa não tem temor, cara. A gente acha normal um pastor de uma igreja assediar crianças, um padre, seja lá o que for, um líder, e fala assim, não, mas tem perdão para a vida dele, ele pode voltar a se arrepender. Pô, o cara tá profanando o nome de Deus. Existe perdão, existe, mas se você não tratar um caso desse, a gente vê pessoas que, eu acredito, quanto à forma como estão fazendo, eu não sei, mas que é lícito o meio de que sim, dentro do povo de Deus deve haver julgamento daquilo que é falado. Deve haver, deve, né? Mas deve ter correção, sim, mas deve ser uma correção em amor. Mas deve existir, porque senão a gente vai, cara, viver um negócio assim, uma pobreza espiritual, uma falta de temor, achando que é legal. O humorista vir, pega, a gente coloca 200 pessoas para escutar um humorista falando do Deus eterno, fazendo piada usando o nome de Deus. Você entende? Então aí a gente olha e fala assim, não, o cara que é um político corrupto e não sei o que, um monte de coisa, você bota ele dentro da igreja para falar que, pera, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, mas é que ele vai abençoar. Não, Deus não precisa de um cara lá que vai abençoar a igreja. Deus é o mantenedor da igreja. Ah, Lucas, mas ele faz isso através de pessoa. Deus não precisa colocar. Ele usa se ele quiser, ele usa. Mas se nós estivéssemos aonde nós deveríamos estar, era suficiente para Deus continuar invadindo a terra muito mais do que ele precisa usar uma mula, porque o profeta não escutou que Deus falou para ele não ir. Aí Deus teve que falar através de uma mula, mas se ele tivesse escutado, a mula não teria falado. Se a gente tivesse temor, cara, Deus já falou uma vez que é não, então é não. Deus falou que sim, então é sim. Entende, Cal? Aí eu fiquei pensando, cara, e eu tô indignado, porque eu falei isso, sei lá quando eu falei isso. Mas assim, gente, 2020 foi ruim, 2021, irmão, vai ser pior, porque é o que tá na Bíblia. Vai ser um ano, cada dia que passa está mais próximo do fim. E o fim, perante a Bíblia, para o mundo é o quê? É um fim difícil. Para a igreja, vão ser dias difíceis. Eu poderia estar falando aqui agora, olha, gente, ano que vem vai ser muito melhor, viu? Vai ser muito bom, aguarda que vai dar tudo certo, vai voltar, você vai voltar a ganhar dinheiro. Mas pode ser que não, e eu acredito que não vai ser. Não vai ser, porque está próximo do fim. Cal, eu estou estudando muito essa parte, e eu vou começar profundo em dezembro, do Apocalipse, o número da candidatura do Biden. O pessoal fala assim, é louco? Não, o Lucas está ficando xarope, mas o número da candidatura do Biden, o 30.330, é o 220 dividido por 666, 666. 220, 2020 dividido por 666, 30.330, o número do Biden. É coincidência? O cara que vai presidir a maior potência do mundo tem um número... Você entende? Então são coisas... Um cara que
viralizou vídeos dele com coisas. Então, gente, eu acho que falta temor para nós, porque se a gente tiver temor, se nós tivéssemos o temor que nós deveríamos, esses tempos, foi um ano difícil? Foi. Mas quando você entende que a sua prosperidade não é aquilo que te acontece, é o caminho que você trilha, não seria tão caótico como todos estão achando que foi. Porque o caótico não é o que acontece no caminho. O caótico é o que acontece fora do caminho. Se você não está no caminho, o que vai acontecer é caótico, é caos. Mas se você está no caminho, é prosperidade. Quem está no caminho é prosperidade. E eu peguei esse texto aqui, Cal, só para... segundo Coríntios 3,18. Olha, Paulo falando, né? Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E Paulo está falando assim, olha, mas todos nós. Paulo era um cara que ele fala assim, olha, se em carne ou espírito eu não sei, mas eu fui ao terceiro céu. E ele se incluiu entre aqueles que precisavam de mudança da parte de Deus. Eu estou falando disso aqui, mas eu também preciso, o Cal precisa, todos nós precisamos. Mas com uma condição, olha ele, com a cara descoberta. Pessoas que vivem sem temor hoje, acreditando que, não, pensamento positivo. Esse é o pensamento positivo barato, porque você não consegue sentar para estudar um pouco, então você tem um pensamento positivo barato. Não, vai dar certo, vai melhorar. Mas você não está se aperfeiçoando no conhecimento de Deus e nada, então é melhor e é mais fácil ter pensamento positivo, né? E ele fala, olha, com a cara descoberta. O que Paulo está falando aqui, ele, sem véu, sem máscara. Descobre essa sua cara de bom moço, essa sua cara de bom marido, de bom empresário, de bom político, e com a cara descoberta, você só vai refletir aquilo quando você resolver tirar o véu dessa mentira que você está vivendo. Aí ele continua, olha, refletindo como um espelho. Eu acho poderoso, Cal, porque a palavra refletir no grego, no português a gente tem refletir e contemplar, palavras diferentes. No grego, quando ele fala refletindo como espelho, o refletir é a mesma palavra para contemplar. Quando na Bíblia fala assim, olha, fulano contemplou, é a mesma palavra que é usada para fulano refletiu. Porque eles entendiam que você só pode refletir aquilo que você contempla. Você só pode refletir aquilo que você contempla. Então, Paulo está falando assim, olha, a partir do momento em que você tira o véu e reconhece o seu estado, fala assim, olha, Deus, eu estou sem direção. Deus, eu talvez estou me alegrando com coisas que são impuras. A gente olha, a gente às vezes está dando risada de algo que é totalmente impuro. Entende? Então, ele está falando assim, ó, quando você reconhecer o teu estado, ele não está falando de condição financeira. Porque a gente tem muito disso, de falar assim, não, é o que eu falei na live passada com você. Fulano é uma boa pessoa, não, o outro é legal, é gente boa, não, só falta Jesus. Não é, quando a gente tira a máscara, a gente percebe que tudo que nós temos, na verdade, não temos nada com o véu no rosto. Quando você tira o véu, você percebe que tudo que você tem não é nada, porque tudo que você tem não reflete quem Cristo é. A pessoa pode ter tudo, tem um carro, mas não reflete quem Cristo é. A pessoa pode ter uma casa, bens, pode ter o que for, ser influente, ser famoso, mas quando esse véu cai do rosto da pessoa, por que ela vem para Jesus? Porque ela percebe que tudo aquilo que ela tem nunca refletiu quem ele é. E isso é o que acontece quando a gente vê pessoas falando assim, olha, eu me entreguei a Cristo e eu já era muito rico, já era tudo. Mas é exatamente isso que acontece. Quando o véu cai, você percebe que tudo aquilo que você achava que era prosperidade não valia de nada. Prosperidade é o véu cair, você entrar pelo caminho. E a Deus, que é através de Cristo. Aí você percebe, aí você vai começar a refletir quem Cristo é. Por que você vai refletir? Porque você vai começar a contemplar. E quando você contempla, você lê a Bíblia, que você está olhando o que Deus sempre instruiu o povo, aí você vai começar a refletir isso. Agora, enquanto a gente não contempla,
Não tem como, Cal, a gente achar que a nossa igreja, que as pessoas que nos ouvem vão entrar pelo caminho da prosperidade enquanto ela não tomar uma decisão de verdadeiramente arrancar o véu e contemplar. Porque a pessoa vai na INC, a pessoa vai nas grandes igrejas, mas ela vai de véu. E de véu, amigo, não vai adiantar nada, porque você vai estar olhando para o seu véu. A glória vai estar ali, mas vai ter um véu atrapalhando. Então você vai sair daquilo e você pega o quê? Ah, você pega a parte engraçada daquilo e tal, porque o véu não permite a verdadeira mensagem ser levada a nós. E Paulo falando disso, ele falou assim, olha, aí sim você vai refletir a glória do Senhor e vai ser transformado. Eu vejo que é como Adão pecou. E a Bíblia fala que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Adão peca e Deus chega para Adão e fala assim, Adão, o que aconteceu? Abraão primeiro se esconde, né? Tem medo. Porque o sinal que você não está vivendo a prosperidade é medo. Né? O primeiro sinal é que você está fora do caminho, você tem medo. Foi isso, Abraão saiu do caminho onde Deus tinha falado. E ele teve o quê? Ele teve medo. Aí você vai ter medo do 2021, 2022, você vai ter medo de ter filho, você vai ter medo de fechar. Porque você está fora do caminho. Porque no caminho, quem está no caminho, ainda que você tenha que entregar aquilo que era mais valioso para você, no caminho já está preparado. Por quê? Só fazendo um parênteses aqui, ó. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, quando ele chegou no monte, no Moriá, Deus falou assim, olha, não sacrifique o menino, porque agora eu vejo que tu tirou ele do teu coração. E a Bíblia fala que Abraão sacrificou Isaac. Está escrito. E Abraão sacrificou Isaac. A atitude de Abraão em relação a Deus foi para tirar Isaac do primeiro da vida de Abraão, como o primeiro lugar da vida de Abraão. Quando ele foi matar, Isaac era o primeiro lugar da vida de Abraão. É tanto que depois Deus fala assim, agora eu vejo que tu me amas, por quanto sacrificastes Isaac. Para Deus o ato foi consumado. Entendeu? Aí tá escrito, e por quanto tu sacrificastes Isaac. Para Deus foi ato consumado que Abraão fez. Aí ele entrou no caminho da prosperidade. Então, quando Adão sai do caminho que Deus falou que era da prosperidade, ele sente medo. E Deus chega para Adão e fala assim, Adão, o que aconteceu? Ah, foi a mulher que tu me destes. Não. Adão, aí tem véu. Adão, o que aconteceu? Eu pequei, Senhor. Ah, você pecou. Então tá bom. Você entende, Cal, que são coisas bem diferentes. O cara que tá com véu, ele vai culpar todo mundo. Ele vai culpar todo mundo, ele vai falar que foi a circunstância, vai falar... Mas nunca é ele, é sempre todo mundo. Entende? Não, é porque o outro é religioso, porque o Cal é isso, o Lucas é aquilo. E ele culpa todo mundo e tal. E, cara, olha pra você, tira o véu da sua vida, fala assim, putz, eu pequei, eu errei. Né? Então, quando eu vejo que Paulo fala isso, Cal, que a máscara cai das nossas vidas, o temor vem, é algo maravilhoso. Porque você começa a olhar e você vê que não existe acidente na história onde Deus é soberano. Não existe acidente. Na história onde existe um Deus que é soberano, que governa, não existe acidente na história. Simplesmente aquilo que ele determinou fora do tempo acontece no tempo aqui na Terra. E é só isso. Então, 2021 pode ser que não seja tão bom novamente. E a tendência é, no fim dos tempos, o amor de muito vai se esfriar e as coisas vão piorar sim. Mas se você estiver no caminho da prosperidade, ainda que você tenha que sacrificar Isaac, Deus já preparou o cordeiro para ele. Só que fora do caminho da prosperidade, você vai ter que sacrificar com a sua própria força, você vai viver pelos seus recursos. No caminho fora da prosperidade, você vai ter que procurar a vida em você e não vai achar, porque Paulo fala que não tem como. Não existe como você viver por si mesmo, em si mesmo. Né? Então, eu acho que era isso, Cal, que eu tinha para passar, que a gente viva uma vida de temor a Deus, sabe, Cal? Leia a Bíblia nesses últimos dias, em tudo que vai acontecer, que a igreja esteja pronta. A gente leva as coisas de Deus a sério, sabe?
que a gente fica tratando Deus de qualquer forma. E quando você lê a Bíblia, cara, eu tô sendo impactado. Esse dia eu falo, todo ano que eu faço a leitura da Bíblia de ponta a ponta assim, eu sou impactado de uma forma diferente, porque eu vejo quão soberano Deus é e como sempre ele zelou pelo nome dele. Ele falou assim, olha, ele matou um monte de quase 30 mil em um dia do povo de Israel, porque se prostituíram com mulheres que não eram do povo, não se casaram com mulheres que não eram do povo. Ele falou assim, olha, vocês estão envergonhando o meu nome. Cara, e Deus não mudou. Entende? Então a gente tem que viver, sim, para a glória de Deus. A gente tem que viver em temor a Deus, em santidade a Deus, como você prega muito bem isso, integridade, e levar as coisas de Deus. Eu acho que é tempo da igreja levar as coisas de Deus mais a sério. E a gente não colocar qualquer um para falar em nome de Deus, porque ele fala assim, olha, ai daquele que toma o meu nome em vão, cara. Entende? Então, graças a ele por Cristo, e que a gente está tendo a oportunidade de poder corrigir isso hoje, né? Alinhar as nossas vidas, tirar os nossos véus e a gente se tornar melhor. Amém, Cal? Era isso. Amém. Coisa boa, cara. Eu acredito que uma das palavras que talvez cabe muito bem na sua devocional hoje é piedade, né? O temor, ele frutifica a piedade. E piedade, por muito tempo a gente achava que piedade era ter dó de alguém, né? Eu tenho piedade de Deus, é que eu tenho dó de Deus. Mas, na verdade, piedade significa reverência profunda. O que é uma reverência profunda? É aquilo que você tem de alguém que você fala assim, cara, eu não faço isso com ele nem a pau. Aí o cara fala, não, mas ele não tá aqui. Não, mas com ele eu não faço isso. Né? Existem algumas pessoas que a gente tem temor a ponto de a gente falar, não, com ele eu nunca faria isso com ele. Né? E eu creio que você foi muito feliz aqui, porque Jesus ele nunca respondeu uma pergunta dos fariseus. Jesus sempre correspondia a uma intenção da pergunta do fariseu. Por isso que ele respondia às vezes com silêncio, às vezes ele respondia com outra pergunta, porque na verdade Deus ele atenta para a nossa intenção. E assim como eu ter a intenção de um olhar impuro, isso me leva a pecar sem ter pecado, eu gostei demais dessa perspectiva. Assim como você tem uma intenção pura de honrar Deus, você honra Ele sem ter honrado. Né? Abraão honrou a Deus com Isaac sem ter honrado. Honrou a Deus com Isaac sem ter perdido Isaac. Deus ali estava com certeza tratando uma questão muito íntima da intenção de Abraão. Abraão, onde está a tua intenção? Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos das intenções. Porque a religião, ela muda o pensamento, mas ela não consegue mudar uma intenção. Por isso que aquela intenção maligna, aquela intenção caída, a intenção da impiedade, a intenção da impureza, a intenção da carnalidade, a intenção da corrupção ainda está dentro de nós. Na religião. Fora da religião, dentro das realidades da nova criação, só a nova criação muda a minha intenção. Só a nova criação. Por isso, esse é o processo de nascer de novo. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Isso significa que eu passo por uma experiência quântica, onde, na verdade, todo o meu interior biológico, bioquímico, ele precisa ser alterado. Porque aí eu penso diferente, não porque eu li alguma coisa diferente. Eu penso diferente porque eu tive uma intenção diferente. Se a minha intenção ela é pura, o meu pensamento é puro. Aonde a minha intenção for pura, o meu pensamento é puro. Né? Porque a origem de um pensamento é a intenção. Imagine o leito de um rio. A fonte desse rio é a intenção. O leito do rio é o pensamento. Existem algumas pessoas que erram na intenção. Se eu erro na intenção, todo leito está condenado. Se a fonte é impura, o rio inteiro é contaminado. Existem outras pessoas onde elas têm uma intenção pura,
e um pensamento equivocado. E aí você vai subindo o leito do rio até chegar no pensamento. É igual chegar num rio e despejar um saco de cal. O saco de cal o rio vai ser contaminado pelo cal ou pelo óleo que eu jogar no rio, de onde eu joguei para baixo. Mas aquilo não contamina de onde eu joguei para cima. O óleo no leito de um rio não contamina a fonte, mesmo que você jogou no rio. Só que o óleo não sobe. Eu sei que existem algumas pessoas que elas estão com o pensamento errado. Só que um pensamento errado não contamina uma intenção pura. Legal isso. Agora, uma intenção pura, uma intenção contaminada, não existe pensamento que continue puro. Não existe um pensamento puro aonde a intenção está contaminada. E eu acredito que o temor do Senhor é para aqueles que têm uma intenção pura. Se a minha intenção não é pura, eu vou morrer tentando ter temor de Deus e não vou ter. Por quê? Porque eu estou contaminado na fonte. A fonte da minha vida está contaminada e eu não consigo ter piedade. Eu não consigo entrar com reverência. Para mim, a maior inspiração de reverência se chama Brother Yun, o irmão Yun, que foi o homem conhecido como o Homem do Céu. Foi um chinês que hoje ele mora na Alemanha. Ele foi, como é que se diz quando tem asilo? Ele foi naturalizado alemão. Esse cara, ele passou por perseguição, foi preso, foi torturado, e ele é um dos mártires do evangelho vivo ainda hoje. E os dias que eu passei do lado dele, eu me constrangia pela reverência que ele tinha a um Deus que eu não enxergava na sala. Tava eu e ele se comportava mais com Deus na sala do que comigo na sala. Ele se orientava mais por Deus na sala do que se orientando, tentando ser educado comigo na sala. E é uma piedade que vem primeiro já da cultura oriental, né? A cultura oriental, por natureza, ela já tem um senso diferente de quem é mais velho, de quem é mais sábio, de quem é acima de uma posição, se o cara ele é gerente, se ele é dono de um estabelecimento. O oriental, ele não tem problema de honrar o outro. E ele expressa essa honra. A atitude dele é com o nariz abaixado, sabe? E isso me encanta nessa cultura, porque eu creio que falta muito hoje para nós que somos latinos, nós que somos ocidentais. A gente precisa muito voltar na noção de quem é um pai. O que é um pai, para você falar desse jeito? O que é um professor na tua vida para você achar que você pode falar assim com ele? O que é um pastor na tua vida para você achar que você pode criticar assim ele? E a gente perdeu a noção das funções sociais. A gente perdeu a noção de quem que saiu o ovo de dentro de quem. Se a galinha que saiu do ovo, se o ovo está saindo de uma galinha. E se o ovo sai de dentro da galinha, a galinha é superior ao ovo e ponto. Então o jeito que eu trato um ovo não é o jeito que eu trato uma galinha. O jeito que eu trato o meu pai não pode ser o jeito que eu trato o meu amigo, o meu colega. Né? A nossa geração hoje, ela está perdendo a noção de quem é quem no mundo. E isso tem, talvez, quebrado relações onde, se eu trato o meu pai igual eu trato o meu amigo, eu provavelmente vou receber do meu pai a mesma coisa que eu recebo do amigo. O que você recebe do amigo? Nada. Diversão, talvez. Né? E quando a gente perde essa referência, a gente, com certeza, a gente deixa de desfrutar daquilo que eu não reconheço em você. Se eu não reconheço em você um pastor, uma autoridade, um líder, eu não desfruto a liderança que você tem, a autoridade, o conhecimento que você tem. Então,
esse texto que você usou, um texto fantástico. Outra versão, Paulo ele fala assim, ó, quando eles se voltam para Deus, como Moisés fez, Deus removeu o véu. Deus removeu o véu. E lá estão eles face a face com o Senhor. Eles descobrem, de repente, que Deus é uma presença pessoal viva e não uma pedra esculpida. E quando Deus está presente, um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora se torna ultrapassada. Estamos livres dela, todos nós. E olha que legal. Nada mais fica entre nós e Deus. A nossa face brilha como o brilho da sua face. Somos transfigurados como o Messias. E a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante. A bela medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Nossa, forte isso. Mano, é muito profundo. É o mesmo versículo que você leu, só que de uma maneira ampliada. Então, a gente não olha um espelho para enxergar o espelho. Quando você olha para dentro do espelho, você enxerga você. Você não enxerga aquele vidro que é passível de ser quebrado. Você bate nele assim, né? Você não enxerga o espelho, você enxerga através do espelho. E aqui, Paulo ele está falando exatamente a mesma coisa. Quando você olhar para Cristo, você não está olhando para Cristo, você vai enxergar você. Cristo como espelho significa que eu enxergo eu em Cristo. Eu preciso olhar para Cristo a tal ponto que em Cristo eu enxergo. E aqui ele está falando aqui, nós somos transfigurados como Messias. Cara, eu não sei se você passou por uma experiência já dessa, mas é maravilhoso quando alguma pessoa olha para você e fala assim, cara, você é iluminado. Tem alguma coisa, isso daí é uma alegria. E é algo assim que você não deu paz do Senhor, você não falou em nome de Jesus, você não falou nada. Esses dias voltando de Goiás, eu sentei numa poltrona assim, e já na hora que eu tava já no saguão, uma morena me chamou muita atenção. Aí eu fiquei olhando ali e tal. Aí ela brincou no celular com o filho dela e tal. Quando eu entrei, eu sentei na minha poltrona, isso era de madrugada, 3 horas da manhã. E quando a morena passa pelo corredor, ela volta e fala, é do teu lado aí. Eu falei, do meu lado? Ela falou, fiz o check-in agora. Eu tinha feito check-in 2h30 da manhã. Sentei numa poltrona. E aí só tinha 2 poltronas desse lado, 2 do outro. A morena sentou logo na minha poltrona, do lado. Aí você olha assim, um avião lotado, né? Lugar para todo lado. E naquela hora ali, comecei a conversar. Aí liguei para a Aline. Aí a Aline não atendeu 2 vezes. Daí ela olhou para mim e falou assim, ela não quer te atender. Eu falei, que bom que ela vai ficar com a minha ligação lá. E, cara, era uma mulher assim, acima do normal, né? Aquele decotão, pá, e tal, sentou ali. E eu falei, e aí? Conseguiu falar com teu filho hoje? Ela falou, meu filho, como é que você sabe? Eu falei, não, tava te vendo ali. Você tava me vendo? Eu falei, tava. E ali, a partir dali, ela começou a trocar ideia. E todo mundo em volta achando que, cara, o alemão ali tá dando em cima da morena e tal, né? E todo mundo fica meio de butuca, né? Você vai olhando ali. Naquela hora, no final da história, essa moça tinha passado por um divórcio há 2 meses. Ela estava vindo para Curitiba para tentar espairar. E aí ela conta o testemunho, era uma assembleiana, que aos 13 anos cantava na igreja. Nossa. E que quando ela nasceu, a mãe dela queria jogar ela no lixo. A amiga da mãe foi lá e catou ela. Ela cresceu na casa dessa mulher. Apanhou até os 15 anos a ponto de desistir de morar lá, porque só apanhava. E com 15 anos ela saiu de casa e ela não tem ninguém na vida. Nossa. Imagine por trás daquela personalidade ali, existia alguém. Mano, essa mulher, ela não parou de falar de lá até aqui.
E hoje ela é uma pessoa sendo pastoreada por mim. Nossa. Então, e aí ela falou assim, meu Deus, não, você é pastor? Daí quando ela falou do filho, eu falei assim, tô com 3,5 filhos lá em casa. Ela olhou assim, 3,5 filhos, sabe? Como assim, 3,5 filhos? Então, grávida do quarto. Você é louco? Eu falei, acho que eu sou. Quando eu falei que eu era pastor, ela olhou assim e falou, pastor debaixo desse boné aí? Sei que esse boné aí, você é pastor? Eu falei, pois é. Existem pastores normais no mundo. Mas resumindo, foi essa palavra que ela falou, meu, você é iluminado. Você só me lembrou de onde eu saí. Você me lembrou de quem eu sou. E essa pessoa ela ficou perplexa assim, com essa coisa do iluminado. Você é iluminado. Aí postou no Instagram, eu com ela lá, e o pessoal siga esse cara é iluminado. Só que não é que eu sou iluminado. É que de uma intenção pura, sempre vai sair um pensamento puro. E a gente está tentando curar o pensamento das pessoas sem curar a fonte do pensamento, que é a intenção. A minha intenção ali podia ser as piores do mundo. Mas eu não preciso ter a intenção pior do mundo se eu fui reconciliado com Cristo, eu nasci de novo. Ainda que essa mulher tivesse, sei lá, fosse quem fosse, eu não posso, essa intenção não pode existir dentro de mim. Então, tem 1 minuto e 40 aqui, talvez caia a live, mas eu quero, de fato, confirmar isso que você ministrou hoje, que nada mais fica entre eu e Deus, nada mais. Não existe um véu, não existe um cisco, não existe uma natureza caída, não existe a condenação do pecado, não existe Satanás e seus demônios, não existe absolutamente nada que possa nos comprometer na nossa relação com Jesus. Então, que a gente creia que nossa face brilha com o brilho da sua face. E nós somos transfigurados. Ou seja, à medida que Deus entra em nossa vida, nós nos tornamos como Ele. Isso a religião não tem força para crer. A religião não crê nisso.